Hoje eu vou pedir para você, peraí, que hoje eu tenho que te explicar. Nós hoje vamos ler um capítulo diferente de tudo que você já ouviu até hoje. Por quê? Porque está no seu dia a dia. Nós vamos hoje tentar te explicar o que está inscrito no Pai Nosso que estás nos céus, sob a ótica da perspectiva de Marcos Evangelista. E como vocês sabem, espero que você esteja seguindo aqui o Peraí que eu te explico, nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tenho lido esta obra, Reacendendo as Lições Crísticas. E hoje, especificamente, eu vou ler um capítulo que se chama Os Segredos Inscritos na Prece Universal. Por favor, ouça com atenção, porque pode ser que ao ouvir esse capítulo, ao rezar o Pai Nosso de todos os dias, você o faça de forma diferente. Vamos lá? Qual o poder da sua oração? Tão vasto que nem podemos imaginar, meus queridos irmãos. Não por acaso, o Mestre nos trouxe a prece universal, pois analisemo-la com toda humildade. Antes de mais nada, ou antes de adentrar pelos caminhos do seu significado, observemos o fenômeno energético tão poderoso e importante quanto seus símbolos. A oração sincera, com bastante ênfase nesse objetivo, é um dos efeitos físico-químicos mais impressionantes e admiráveis que somos capazes de produzir encarnados, se não o maior. Do ponto de vista dos elementos que compõem o universo, é seguro afirmar que a carne é capaz de produzir e irradiar luz a partir da oração. É o primeiro fenômeno, mas segue além. Aos símbolos da compreensão humana, é como se a prece emitisse um efeito que funde em perfeição e harmonia os raios de luz em partículas com as ondas sonoras em sua frequência e natureza de irradiação. Essa energia tem força e intensidade proporcionais ao sentimento e às intenções motivadas, ou que a motivam, sendo o amor seu combustível físico mais catalisador, mais impulsionador. Há algo de mais belo a respeito deste aspecto. Toda oração com intensas ondas de radiação do que me permito chamar de raios de luz sonoros, a título exclusivamente didático, continua se propagando pelo universo como elemento ou movimento fenômeno perceptível por irmãos de luz e com a capacidade e força para atravessar sistemas inteiros. Torna-se elemento universal como brisa, sentida e percebida pelos corações mais puros. Veja bem o que está sendo dito aqui. A sua prece é uma brisa que perpassa o universo até chegar aos ouvidos, obviamente eu estou falando em sentido figurado, dos espíritos e corações mais puros. Peço perdão pela ignorância de não conseguir explicar cientificamente como as orações destinadas a espíritos específicos encontram seus destinatários no plano invisível. O que ele quer dizer aqui é que ele não sabe como, mas a sua prece vai bater lá no ouvido para onde você fez. O que posso relatar é que existem, como bem sabem, instrumentos de captação e receptores dessas mensagens em muitas casas espirituais e instituições do mais alto de diferentes graus evolutivos. E de alguma maneira, ainda fora do meu alcance de compreensão, as mensagens são identificadas por especialistas quando são direcionadas aos seus internos. Espero um dia ter a capacidade de explicar esse aspecto com mais autoridade e profundidade. Caminhemos em relação ao segundo tema, os símbolos. Sobre o significado de Pai, discorremos anteriormente. O que nos causa admiração frente ao amor do Mestre é ele usar da oração para compartilhar Deus como o Pai de todos nós, entregando o Todo-Poderoso à humanidade e a cada um de nós com um termo nosso. Ele torna-nos irmãos simples e iguais na mais absoluta demonstração de humildade. O santificado do trecho posterior tem ligação direta com o verbo a seguir, que estais no céu. O planeta não está ainda pronto a entender a vastidão e a complexidade do plano espiritual. Recebe, então, a simplificação perfeita, nos céus.
O domínio brilhante que o mestre apresenta sobre a linguagem vem carregado de amor e traz a possibilidade de nos ligar à parte cheia de luz do plano invisível. O céu representa a luz, sol ao dia, estrelas e lua à noite. Mesmo em meio à escuridão, está presente a luz. Como sabemos, o plano invisível está presente na Terra, em todos os lugares, inclusive em cavernas trevosas. Mas o mais alto está acima. Jesus nos conecta à parte mais evoluída, mais iluminada. Deus está em tudo. Seus filhos mais adiantados na jornada evolutiva, aqueles que contribuem com auxílio aos que oram, estão no mais alto. Santificado seja o teu nome. É a codificação do Mestre para algo bastante complexo, a compreensão de Deus. Com esse entendimento inacessível às capacidades humanas, Jesus tratou de definir apenas seu caráter divino, com um cuidado absoluto de linguagem para não atribuir ao Todo-Poderoso a ideia de corpo ou aspecto humano, por isso usa nome. Ele poderia ter sido direto, santificado seja tu. Mas isso colocaria a natureza de Deus no mesmo terreno dos homens, o que é impensável. O simples nome do Pai já tem uma natureza divina, o que distancia ainda mais, em essência, do ser. Seja feita a tua vontade. É a declaração definitiva da fé. Nesse momento, aquele que ora se despede de todos os seus desejos e pedidos para entregar o seu destino ao Pai, sem nenhuma restrição ou hesitação. Já explicamos anteriormente as propriedades físicas da fé como instrumento de impulso das capacidades do cérebro. Assim na Terra, como no céu. A codificação mais simples possível das naturezas da existência material e espiritual, reforçando ou deixando ainda mais claro a eternidade do espírito e a jornada depois da desencarnação. Neste trecho, o mestre adianta com sutileza e a complexidade do plano invisível, cujo movimento ainda precisa ser observado e supervisionado pelo Todo-Poderoso, vislumbrando a possibilidade de trabalho caridoso para satisfazer as leis do universo, também no plano espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. É um código de conduta, um tratado de comportamento. Quando agimos conforme as leis de Deus, somos retribuídos com a manifestação do amor divino. É também um convite à vida simples, deixando cristalina a importância do desapego às riquezas da terra. Tudo que precisamos é de 3 refeições ao dia, costumava dizer o Mestre aos seus apóstolos. O termo dai-nos hoje trata de uma ação presente, imediata, o compromisso de servir a Deus diuturnamente, sem preocupação com o amanhã, que não podemos controlar. Só podemos agir no presente. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É uma homenagem à mais poderosa de todas as ferramentas da evolução, o perdão. É a clareza da justiça absoluta de Deus, nossa própria consciência. Com todo o amor, Jesus acende luz sobre a lei de causa e consequência que rege o universo e está plantada nas consciências e corações de todos nós. Sublime, perdoar é a única maneira de ser perdoado. Quanto de nós estamos livres? Não nos deixeis cair em tentação. Traz a fórmula da vigília. Quem dos irmãos se mantém conectado a Deus, em alta vibração, com vida virtuosa e coração puro de acordo com as leis do Pai, tem em seu íntimo todas as defesas contra as tentações do mundo. É brilhante ao preservar com sutileza o livre-arbítrio e trazer uma forma simples de vida. Quem tem Deus não cai em erros, se distancia das falhas provocadas pelas paixões mundanas. Assim como na última parte, mas livrai-nos de todo o mal, que carrega a mesma lógica. Quanto mais perto de Deus, mais protegido. É a maior proteção, a vida virtuosa. Deixei ao final o verso que considero o mais importante, se é que há um único. Venha a nós o vosso reino. Perdoem-me a inversão da ordem, mas há algo de muito peculiar aqui. É o resumo absoluto do valor da vida, do seu sentido, do seu significado.
Se há uma única verdade a motivar nossos atos, é essa. Percebam a grandeza dessas palavras. Há dois significados muito importantes. A oração poderia mesmo se resumir a essa única frase. Se o resultado das nossas ações for o reino de Deus, é sinal de que compreendemos tudo o que Jesus ensinou. É a recompensa mais valiosa e iluminada que poderíamos desejar e receber. Mas o segundo significado é ainda mais sublime. Há uma inversão. O natural seríamos nós irmos até o reino de Deus, não o contrário. Jesus é brilhante. O reino vem até nós. Nós o atraímos, nós o incorporamos. Ele está dentro de nós, nos nossos corações e mentes. Quando trazemos Deus para o nosso íntimo, adentramos o seu reino. Não é um lugar, é um sentimento, uma certeza, um compromisso. A partir do momento em que entendemos isso, condensamos todas as leis de Deus e nos transformamos para sempre em irmãos de luz. Este é o coração da oração, sua mensagem mais importante e poderosa. É preciso iniciar esta jornada, meus irmãos, rumo ao reino de Deus dentro de nós mesmos. Esse é o sentido da existência. Oremos por isso todos os dias, como Jesus nos ensinou. Não entendeu? Espera aí, que eu te explico.